Olá, eu sou o Gideon Rocha e essa vai ser a minha única apresentação. Não vou focar em credenciais ou não, porque eu acho importante que você acompanhe o meu raciocínio, ouça os meus argumentos, acompanhe comigo o texto e tire suas próprias conclusões, não baseadas em possível formação, diplomas ou experiências, mas que você tire suas próprias conclusões. Não estou aqui para te convencer de nada, apenas para te mostrar, ler o texto junto e tentar encontrar no próprio texto interpretações. Ninguém é obrigado a acreditar, não estou aqui querendo te convencer, te converter, absolutamente nada. Apenas ler um texto com você e dialogar a respeito. Esse é o quarto vídeo de uma série de vídeos sobre a Bíblia. Como eu disse no primeiro vídeo, acho muito importante começar pelo Novo Testamento, principalmente focar nos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Os Evangelhos são os livros que são a biografia, né, e as palavras de Jesus. Então é o trabalho mais pessoal dele, a forma mais fácil de você se aproximar de verdade do personagem é lendo os Evangelhos. Nós estamos já no segundo capítulo de Mateus, do livro de Mateus, e eu gostaria de enfatizar que isso é uma possível interpretação, que não é necessariamente algo que eu falo assim, olha, eu acredito dessa forma, eu quero que você acredite dessa forma, apenas abrir a nossa mente para possíveis interpretações, para formas de se pensar o texto, tendo em consideração apenas o que o texto diz, certo? Vamos lá. Capítulo 2 de Mateus diz: Jesus nasceu em Belém, na Judéia, durante o reinado de Herodes. Vamos só fazer um parênteses aqui, o sobrenome Jesus, Jesus, né? Se for do grego, o Yeshua, se for do hebraico, essa primeira sílaba, né? O G, no caso em português, ou o Ye, né? No hebraico, ele traz a primeira parte do tetragrama, né? O nome de Deus, né? O nome de Deus que está escrito na Bíblia. Então esse IE é algo que remete ao nome de Deus, e SUS remete à salvação. Então quando o anjo diz para José que o nome dele será Jesus porque ele salvará o seu povo, né, do pecado, então Jesus é como se fosse Deus, é a salvação, é um significado do nome, né? Então Jesus nasceu em Belém, na Judéia, durante o reinado de Herodes. Por esse tempo, alguns sábios das terras do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou perturbado e com ele todo o povo de Jerusalém. Reuniu os principais sacerdotes e os mestres da lei e lhe perguntou: onde nascerá o Cristo? Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim escreveu o profeta. E você, Belém, na terra de Judá, não é a menor entre as principais cidades de Judá? Pois de você virá um governante que será o pastor do meu povo Israel. Então Herodes convocou os sábios em segredo e soube por eles o momento em que a estrela tinha aparecido. Vão a Belém e procurem o menino com atenção, disse ele. Quando o encontrarem, voltem e digam-me, para que eu também vá e também o adore. Após a conversa com o rei, os sábios seguiram seu caminho, guiados pela estrela que tinham visto no Oriente. Eles iam adiante dele ela ia adiante deles até que parou em cima do lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela, ficaram muito alegres. Ao entrar na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e se prostraram e o adoraram. Então, abriram seus tesouros e presentes com ouro, incenso e mirra. Quando chegou a hora de partir, retornaram para sua terra por outro caminho, pois havia sido avisados em sonho para não voltar a Herodes. Então vamos parar nessa parte aqui, que tem muita informação muito interessante nesse texto. Nós vemos aqui que Jesus nasceu em Belém da Judéia, né, no reinado de Herodes. Eu não vou comentar a respeito de Herodes, se você quiser pesquisar, a gente pode comentar sobre isso depois, mas eu quero falar aqui sobre alguns sábios, né?
Nos presépios e na tradição diz que são 3 reis magos, 3 sábios do Oriente, né? Eu acredito que essa ideia do 3 seja por conta dos presentes, né? Que eles trouxeram ouro, incenso e mirra. Então são 3 presentes, talvez seja por isso. Mais para frente nós vamos prestar atenção lá em Lucas, Marcos, Lucas e João, se fala sobre o número 3 especificamente. Mas sábios das terras do Oriente chegam a Jerusalém. Então nós vemos que esse pessoal que chegou, esses sábios que chegaram, eles não faziam parte do povo judeu. Eles não faziam parte do povo judeu, eles não eram judeus, eles não eram israelitas, né? Eles eram sábios de outras terras, das terras do Oriente. Então, só se prendendo apenas ao texto, nós vemos que eles eram sábios. Em algumas traduções dizem magos, né? Então, provavelmente, talvez a tradução que você tem aí, que essa aqui é a NVT, talvez a tradução que você tem diga magos, ao invés de sábios, né? A ideia que se tem é que esses eram astrólogos, né? Ou astrônomos. Por quê? Porque na época não havia distinção entre uma coisa e outra. Então hoje nós temos astrônomos, que são pessoas que estudam a parte científica, o que dá para se entender de forma científica, matemática, através de telescópios, esse tipo de coisa, da astronomia, dos astros, das estrelas, né? E nós temos os astrólogos, que são pessoas que é uma coisa mais esotérica, uma coisa mais espiritual, uma coisa mais sobrenatural, transcendente, não sei, da influência dos astros na personalidade, na vida. Então, quando você vê, por exemplo, falando de, sei lá, buracos negros, galáxias, e fenômenos, meteoros, tal, você está falando sobre astronomia. Quando você fala sobre signo, sobre previsão do futuro, numerologia, tal, esse tipo de coisa, você está falando de astrologia. Sobre astrologia, me perdoe se não estiver completamente certo, não é uma área que eu tenha estudado, mas se fala mais sobre signo, sobre previsão do futuro, sobre esse tipo de coisa, sobre personalidades baseadas em posicionamento dos astros, né? Que é algo muito mais esotérico, né? Não é algo tão científico. Então, hoje, nós temos isso, principalmente quem é cristão, vai ter a astrologia como algo que está ligado à idolatria, como algo que está ligado a coisas que não são cristãs, que não são bíblicas, né? E de fato, no Antigo Testamento era uma prática proibida, né? Pela lei de Moisés, a astrologia, o adivinho, né? Esse tipo de prática era uma prática proibida na lei de Moisés. Mas nós vemos aqui que estes sábios, esses magos, esses astrólogos, né, eles chegam a uma conclusão muito acertada através de um sinal visto no céu. Ou seja, Deus se comunicou com eles de alguma forma, essa é a interpretação que o texto está mostrando, a forma como eu vejo. Deus se comunicou com eles de alguma forma, de forma precisa, de forma tão precisa que eles foram e chegaram até a casa onde o menino Jesus estava. E a gente vê que em Israel existiam sábios, escribas e estudiosos da lei e pessoas que estavam ali, e aquelas pessoas não tiveram esse discernimento, só se atentaram para isso depois que veio sábios do Oriente, né? Magos do Oriente. Então, 3 reis magos, ou 3 sábios do Oriente, ou sábios do Oriente, reis magos, são pessoas que não faziam parte da religião judaica, que não estavam ali na linhagem do povo de Israel, que vinham de terras longínquas, que provavelmente não adoravam no templo, não ofereciam sacrifício ao Deus de Israel, mas que de alguma forma receberam um sinal divino, um sinal de Deus, para ir até aquele lugar para conhecer Jesus, o Rei dos Judeus, né? O Salvador da humanidade e tudo isso. Então, isso deixa essa pergunta. A gente sempre fica aquele questionamento. E os povos que os índios, por exemplo,
os chineses lá, sei lá, os esquimós, né? Como é que faz? Porque esse pessoal, está lá Jesus, lá em Israel, não tinha internet, não tinha telefone, não tinha jornal, não se sabia minimamente da existência de outros povos. O que acontece com esses povos? Se a salvação vem apenas por meio da lei de Moisés, ou se futuramente vem apenas na crença em Jesus Cristo, como é que ficam esses povos? Esses povos têm como ter algum contato com Deus, sendo que eles estão tão distantes do povo de Israel, tão distante da Bíblia, de onde a Bíblia foi escrita? O povo que não conheceu a Bíblia, que não conheceu a lei, que não conheceu Jesus, como é que fica para esses povos? E eu creio que esse texto ele nos revela algo a respeito, porque são povos de outras terras, de outra religião, de outras crenças, de uma forma totalmente diferente de pensar, mas que recebem de Deus, nitidamente aqui é um sinal divino, para vir adorar Jesus, e eles vêm até Jesus através de uma estrela, né, que era a forma como eles tinham de adorar. Então hoje a gente recrimina, mas naquele dia aconteceu dessa forma. Nós temos outros casos na Bíblia também, de outras pessoas, de outros povos, que eram tidas como justas e que Deus fala com eles, Deus se comunica com eles de alguma forma e se aproxima deles e eles prestam algum serviço de alguma forma, né? Nós vemos, por exemplo, o caso de Jó, que também não está lá na linhagem do povo de Israel, que é de uma terra ao oriente de Judá, né, também. E Jó, ele era um homem justo, temente a Deus, que se desviava do mal, né? Então, nós vemos que ele não era um israelita, não era um judeu, pelo menos o texto não mostra isso, mas ele estava ali entre as pessoas que são consideradas heróis da fé, mesmo não sendo da nação de Israel, não tendo ali contato talvez com a Torá, ou com o Pentateuco, ou com coisas do tipo, certo? Nós temos também um caso interessante, que é uma incógnita para todo mundo, que é Balaão, né? O profeta Balaão. Quando o povo de Israel vem invadindo ali Canaã, e vem tendo sucessos nas invasões, e vem ganhando espaço, o rei Balaque contrata um profeta, que é um adivinho, é um homem sacerdote de alguma forma, e ele contrata esse homem para que ele fosse amaldiçoar o povo de Israel. E ele vai, e Deus, em diversos momentos, se você for lá ler o texto, em diversos momentos, Deus entra em contato com aquele homem, Deus fala com ele e a jumenta dele vê um anjo, tal. Então Deus poderia simplesmente ignorá-lo aqui e deixar ele para lá, ou simplesmente fulminá-lo, não sei, mas se vê que ele tem de alguma forma um contato com Deus, né? Então são casos interessantes, casos intrigantes, que não são exatamente claros e explícitos, mas que demonstram que na verdade Deus entrava assim em contato com pessoas de outras nacionalidades, e Deus tinha assim um relacionamento de alguma forma com pessoas de outras nacionalidades, mostrava assim sinais para profetas de outras nacionalidades, e que no final das contas o que importava para a salvação dos judeus era a mesma coisa que importava para a salvação de qualquer outro povo, né? Que como Jesus diz, a lei e os profetas se resume a gente vai ver isso aqui mais para frente, né? Se resume a o que você quiser que faça com você, faça com o próximo. Então, a lei e os profetas se resume a isso. Nós vamos ver aqui, futuramente, aqui nos próximos capítulos do livro de Mateus mesmo. Então, por que não aplicar essa mesma doutrina, essa mesma lei, esse mesmo entendimento a outros povos? Se a gente tem um índio aqui na América do Sul, né, por exemplo, não tinha como ele ter contato algum com a nação israelita, ou com o povo judeu, ou com a lei, a Torá, o Antigo Testamento, mas ele só faz com o próximo aquilo que ele gostaria que fizessem com ele, certo? Ele é uma pessoa benigna. Será que ele não está cumprindo a lei e os profetas, mesmo sem conhecer a lei e os profetas? Como eu disse, vou reiterar, não estou aqui afirmando nem dizendo, nem quero que você se convença de nada. Estou apenas mostrando um possível ponto de vista, uma possível interpretação, porque no final das contas sobre essas coisas quem sabe é Deus, e é uma coisa muito pessoal. Mas ao meu ver é algo bem lógico que está escrito aqui. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou perturbado, e com ele todo o povo de Jerusalém.
Reuniu os principais sacerdotes, os mestres da lei, e lhe perguntou: onde nascerá o Cristo? Então, os mestres da lei, os sacerdotes, a galera que estava ali incumbida de entender as coisas de Deus e de estudar a lei, estava totalmente desorientada, né? Poxa vida, e aí? De onde é que veio isso? Todo mundo ficou em alvoroço, né? Ficaram perturbados. E aí, quando perguntou aonde ia nascer o Cristo, aí eles foram lá para a lei, pesquisaram, ele nascerá em Belém da Judéia, pois assim diz o profeta. E você, Belém, da terra de Judá, não é a menor entre as principais cidades, pois de você virá o governante que será pastor do meu povo Israel. Então nós vemos que a lei, né, os profetas, aqui no caso, que esse é um texto do profeta Isaías, ele diz que nasceria em Belém, e você vê as estrelas guiando os astrólogos, os magos, né, e chegam a uma mesma conclusão, né, apesar de serem realidades totalmente distintas. Lembrando que Daniel, lá no livro de Daniel, a gente vai ver que ele era o chefe dos magos, né, o chefe dos magos, o mestre dos magos, né, digamos assim. E ele era interpretador de sonhos, né, e ele tinha essa incumbência e ele liderava pessoas que trabalhavam nessas áreas no reino de Nabucodonosor. Então, não era algo novo, né, na Bíblia isso. Então, Herodes convocou os sábios em segredo, agora já está falando dos magos, né, os astrólogos, e soube deles o momento em que a estrela tinha aparecido. Vão a Belém e procurem o menino com atenção, disse ele. Quando o encontrarem, voltem e digam-me para que eu vá e também o adore. Após a conversa com o rei, os sábios seguiram seu caminho, guiados pela estrela que tinha visto no Oriente. Eles iam adiante deles, ela ia adiante deles, até que parou em cima do lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela, ficaram muito alegres. Ao entrar na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e se prostraram e adoraram. Então, abriram seus tesouros e o presentearam com ouro, incenso e mirra. Nós vemos aqui que aquela representação do presépio natalina, né, está numa estrebaria e ali tem uma vaquinha, um jumentinho, uma ovelha, um coxo, Jesus dentro daquele coxo com palha, né, e os reis presenteando, né, aquilo ali não faz jus exatamente ao que está escrito na Bíblia. Nós vamos ver que, na verdade, provavelmente Jesus já era uma criança, já de 2 anos, provavelmente nessa época que nós vemos que Herodes manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo. E eles estão na casa, então aqui provavelmente eles já estavam morando em suas casas, tudo bonitinho, né? Maria, José, Jesus já tinham um lugar para ficar, então não foi aquela coisa que eles estão ali, Jesus nascendo, os magos chegam, então isso é uma representação da tradição natalina que não faz muito jus ao que está escrito, né? Nós vemos no versículo 11: ao entrar na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostraram e o adoraram. Então abriram seus presentes, seus tesouros e presentes, presentearam com ouro, incenso e mirra. Quando chegou a hora de partir, retornaram para sua terra por outro caminho, pois haviam sido avisados em sonho para não voltar a Herodes. Ou seja, mais uma vez, são comunicados por sonhos, né? Então, eles tiveram ali uma visão também, algo de Deus, da parte de Deus, para que eles fossem por outro lugar. Depois que os sábios partiram, o anjo do Senhor apareceu a José em sonho. Levante-se, disse o anjo, fuja para o Egito com o menino e sua mãe. Fique lá até eu lhe dizer que volte, pois Herodes vai procurar o menino a fim de matá-lo. Naquela mesma noite, José se levantou e partiu com o menino e Maria, sua mãe, para o Egito, onde ficaram até a morte de Herodes, cumprindo-se assim o que o Senhor tinha dito por meio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Então nós vemos que Jesus passou parte de sua infância no Egito, né? E José, é importante sempre perceber que era de fato um homem de Deus, né? É o que está escrito aqui. Tinha revelações de Deus, era um homem justo, tinha uma bondade, uma justiça já intrínseca nele. Então, uma pessoa de Deus, um homem de Deus, que estava fazendo um trabalho dos mais importantes que tem na Bíblia, né?
Quando Herodes se deu conta de que os sábios o haviam enganado, ficou furioso. Enviou soldados para matar todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e seus arredores, tomando por base o relato dos sábios acerca da primeira aparição da estrela. Com isso, cumpriu-se o que foi dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, choro e grande lamentação. Raquel chora por seus filhos e se recusa a ser consolada, pois eles já não existem. Então, nós vemos que, levando em consideração o relato dos sábios, da primeira aparição da estrela, que provavelmente seria o momento em que Jesus nasceu, ele mandou matar as crianças de 2 anos para baixo. Ou seja, não os recém-nascidos, né? Se fosse uma coisa que estivesse acontecendo ali muito rápido, provavelmente ele ia falar, mata todos os recém-nascidos, né? Criança de colo, tal, mas ele manda matar de 2 anos para baixo. Ou seja, havia já um tempo que isso estava acontecendo, não foi algo que aconteceu ali numa semana, né? Nós somos acostumados com a velocidade com que as coisas acontecem, as informações são passadas através da internet, através dos jornais, e a gente percebe que aquele tempo, o tempo fluía de uma forma diferente, os acontecimentos eram diferentes. Então, os sábios, os magos, não chegaram lá e encontraram Jesus numa manjedoura. Eles encontraram Jesus em casa, já uma criança, já talvez caminhando, né, falando algumas palavras, né? Então, Herodes manda matar, porque Herodes, ele temia, né, que aquele fosse o rei dos judeus, e ele, Herodes, ele tinha sido colocado por Roma como rei na Judéia, né? Então, Herodes era até então o rei dos judeus, de forma política, porque Roma o havia designado dessa forma. Nessa época, Roma dominava sobre Israel, dominava sobre Judá, e eles Roma decidia quem governava ali, e esse governante era Herodes. Então, havia uma promessa de que o Messias viria e que iria retomar, devolver o poder, ajudar e livrar dos opressores. Então, era uma ameaça sim ao reinado de Herodes e era uma ameaça ao poder romano na região. Então, Herodes manda matar para que não acontecesse de Jesus reivindicar futuramente o trono e haver ali uma guerra civil, alguma coisa a respeito, tentando derrubá-lo do trono. Então ele ficou com medo desse novo rei dos judeus, e isso era uma prática comum. Alguém que herdava o trono, alguém desse tipo, e aí a pessoa mandava matar aquela pessoa para poder não permitir que ele subisse ao trono. Então, quando Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, no Egito. Levante-se, disse o anjo, leve o menino e a mãe de volta para a terra de Israel, pois já morreram os que tentavam matar o menino. Então José se levantou, se preparou para voltar à terra de Israel com o menino e sua mãe. Soube, porém, que o novo governador da Judéia era Arquelau, filho de Herodes, e teve medo de ir para lá. Depois de ser avisado em sonho, partiu para a região da Galileia. A família foi morar numa cidade chamada Nazaré, cumprindo-se desse modo o que os profetas haviam dito, que Jesus seria chamado Nazareno. Então, nós vemos aqui vários sinais por sonhos, por estrelas, né, de diversas formas, mostrando as diversas formas que Deus tem de se apresentar à humanidade. Então, Deus se apresenta ali no Santo dos Santos, no templo, mas Deus também se apresenta em uma visão, em um arrebatamento de espírito, né? Deus também se apresenta em algum momento a Balaão, por exemplo, através de uma jumenta falante. Deus se apresenta através de um monte fumegante lá no Monte Sinai, e Deus se apresenta aqui por sonhos a José e por estrelas, né? Estudo dos astros, no caso dos reis magos ou dos sábios do Oriente. Então, diversas formas como Deus se apresenta, e nós precisamos sempre tomar um grande cuidado. E se você quiser interpretar esse tipo de apresentação, é sempre importante colocar a Bíblia como
régua, né, como diretriz para você não ser enganado, porque acontecem sim muitas enganações, possíveis enganações. Alguém fala, Deus falou assim, assim, assim e tal, mas nós vemos que o que os sábios falaram, né? Eu vi nas estrelas assim, assim, assim. Quando os sábios da Bíblia, né, os estudiosos da Bíblia chegaram lá, casava certinho com o que eles estavam dizendo, né? Então você vê, José teve um sonho. Deus me falou em sonho. Quando você vai ver, casa certinho com o que está escrito na Bíblia. Então, já estava escrito, só são concordâncias, formas diferentes de concordar. É muito perigoso você simplesmente se deixar levar. Então quer dizer que a astrologia está correta, então vou seguir signo, vou seguir tal coisa. É um pensamento perigoso, porque precisa se haver uma concordância com a realidade, certo? E com os escritos bíblicos, né? Com a Bíblia em si. Então é muito perigoso você simplesmente sonhei e vai acontecer assim, assim. Ou então eu tive uma visão e é assim, assim, assim. Nós vemos que tudo o que aconteceu nesse texto foi feito com muita responsabilidade. José sonhava, fazia a sua ação, mas ela tinha uma afirmação bíblica anterior, né? Então ele não simplesmente tinha um sonho e saía tomando as suas decisões, né? Tinha sempre algo bíblico por trás, algum profeta já havia falado a respeito, já tinha escrito na Bíblia de alguma forma. Então vamos tomar cuidado. Todas essas coisas de sonhos, interpretações, eu vi na fumaça, eu vi numa mancha na parede, eu vi... Pode acontecer, não vou julgar a atividade, a forma como Deus age com cada pessoa, mas ela precisa ter algum apego à realidade, algum apego às escrituras para poder fazer esse sentido, certo? Então, esse foi o capítulo 2 de Mateus e procure estudar sobre a história de Balaão, quem foi Jó, certo? Procure ler o texto várias vezes e tirar suas próprias conclusões, e qualquer conclusão diferente dessa, escreve aí nos comentários que a gente vai conversando. Valeu!